comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Tá começando agora mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui pela webradiovagalume.com, ao vivo, na manhã desta quarta-feira, reprises às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Eu sou o Flávio Siqueira, a partir de agora com você. Espero que você esteja bem preparado para mais um voo, para mais um momento de reflexões e conversas e contemplações e percepções da vida, que a gente possa enxergar o nosso caminho e os acontecimentos, todos eles, né? Esses, inclusive, que você vive, sejam os mais difíceis ou não, sejam os mais impactantes ou não, né? Mas igualmente todos são apontamentos. Ontem eu falei muito sobre isso aqui, apontamentos para dentro, o que acontece fora e a vida vai acontecendo ali no lado de fora, né? As experiências, os contratempos, as coisas legais, as outras nem tanto, tudo do lado de fora, mas visto pelo lado de dentro, observado e interpretado, significado pelo lado de dentro. Sou eu aqui, isso que eu chamo de eu. Eu não estou falando desse corpo chamado Flávio. Esse corpo chamado Flávio muda o tempo todo. O tempo passa e o corpo vai mudando e a gente vai mudando. Mas eu, isso que eu chamo de eu e que habita esse corpo que eu chamo de Flávio, vai projetando no caminho um significado e transformando as coisas que acontecem, que são fatos, em experiências. Os fatos são fixos, são sem significado, são acontecimentos, né? Mas o que transforma um fato em experiência é o meu olhar, é como eu vejo, é como eu entendo. Isso tem muito a ver com como eu me vejo. Aquele que se ama pode se abrir para amar o próximo e amar a vida. Quem não se ama terá dificuldades em encontrar amor ou projetar amor em quem quer que seja, onde quer que seja. Tudo acontecendo aqui dentro. Então a nossa viagem é nesse sentido, para que a gente possa se enxergar, para que a gente possa crescer juntos, compartilhar experiências e caminhar aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Para isso a sua participação é super importante. Eu tenho aqui o e-mail do nosso programa, contato@webradiovagalume.com. Temos também o chat aqui na página inicial da rádio. Daqui a pouquinho eu já entro no chat para acompanhar e conversar com as pessoas que já estão lá. É só você colocar o seu nome e entrar. Tem o WhatsApp da rádio, 5192461960, 5192461960, ou no Facebook, na página da rádio, que é Web Rádio Vagalume, no meu perfil ou na fanpage, enfim, participe aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã, que já está no ar. Daqui a pouco eu vou trazer também textos do Menino que Anseia pelo Céu. Vamos refletir, vamos caminhando, vamos acertando as nossas asas aqui e nos prepararmos para mais um voo que está começando aqui na webradiovagalume.com. É o Mensagens que Chegam pela Manhã. Onde quer que você esteja vivendo, seja lá o que for, que antes de tudo, antes de soluções e respostas e caminhos e luzes no fim do túnel, haja paz na sua mente. E que a paz não dependa do que vai acontecer pro lado de fora. É porque em paz fica mais fácil a gente ver e mais fácil a gente caminhar. Ver a sua linda plumagem. Querido João Bá, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã e na webradiovagalume.com. Muito bem-vindo todo mundo que está chegando agora. Fique bem, né? Esteja em paz. Você que me ouve ao vivo pela manhã ou em algumas das reprises às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã aqui na webradiovagalume.com. Eu tenho nos programas sempre, e esse tem sido um exercício pessoal também, buscado incentivar as pessoas, e a todos, e a mim inclusive, a estarmos presentes no nosso corpo. Onde o corpo está a nossa consciência e a nossa mente. Bom, é evidente, e isso todo mundo sabe, né, que nós estamos vivendo cada vez mais um período de muitas distrações, promove muitas distrações. Não é somente a tecnologia, como imediatamente a gente costuma pensar,
A tecnologia não é necessariamente para o mal e nem para o bem. Ela pode ser o que a gente quiser, como tudo na vida, como dinheiro, por exemplo. Dinheiro não é mal, né? Mas o dinheiro também não é a salvação. Depende do significado que eu dou. Como os relacionamentos, um casamento, é pro bem ou pro mal? Depende. Uma amizade é pro bem ou pro mal? Depende. Depende do seu olhar, né? Depende de como é que você está por dentro. Depende de como você se projeta naquela relação. Uma religião é pro bem ou pro mal? Depende. Depende. Pode ser pro bem, pode ser pro mal. Por isso, tudo que está acontecendo agora, ali diante dos nossos olhos, no mundo do lado de fora, são reflexos de interpretações minhas. Você sabe disso, né? Que o nosso olho não vê. O nosso olho capta a imagem e emite luz e sinais de luz para o cérebro. E o cérebro decodifica essa imagem e constrói, né, aquilo que os olhos capturaram e constrói a imagem, o significado da imagem. Se não fosse dessa maneira, tudo que eu achasse bonito, por exemplo, seria compartilhado pelo mundo inteiro. E feio, e agradável, e desagradável. E, no entanto, não é assim. As pessoas divergem em relação às opiniões estéticas, por exemplo. A imagem é uma só, né? Mas os olhares são muitos. E na mesma quantidade que existem os olhares, existem as interpretações. Por isso seria indicado que a gente estivesse presente nas nossas vidas, sem a pressa, o medo, a angústia de fugir diante de acontecimentos que nem sempre são bons, nem sempre são esperados e que não nos fazem bem. Mas a gente só vai poder entender quando a gente se pacifica diante dos movimentos lá de fora. Na mesma proporção em que eu me agito, em que eu me turvo, me angustio, vai ser mais difícil ver. Mais ou menos como quem tenta pegar uma moeda no fim de um lago, lá no fundo, ou melhor, de um lago raso. Mas a angústia de pegar aquela moeda faz com que a pessoa se agite na água, colocando o braço e pulando, e as águas vão ficar turvas e você não vai ver a moeda, né? É melhor pegar com calma. É melhor ir lentamente, colocar o braço sabendo que a moeda não vai fugir de lá. Vai com calma que você vai ver a moeda e você vai pegar com muito mais facilidade do que a angústia. Isso vale para qualquer coisa. Então eu vivo dizendo que seria fundamental estarmos no nosso momento, no nosso agora, no nosso corpo, presente. Porque quando a gente está presente em um lugar, ele passa a acontecer. Enquanto não estamos, aquele lugar não é lugar. Só passa a ser quando estou. Esse ponto, por exemplo, onde você está agora me ouvindo, né? Não sei se você está me ouvindo pelo celular ou pela rádio, não sei onde é que você está agora. Talvez ontem à noite você não estivesse exatamente aí onde você está me ouvindo. Ou talvez daqui 1 hora ou 2 você já não esteja mais aí. Esse lugar, na sua existência, no seu olhar, na sua experiência, simplesmente se dissolve, deixa de ser. Isso só se transforma em lugar se houver aí uma presença. Se não houver uma presença, não será nada, né? Portanto, sempre que está, nasce um lugar. E é sobre isso que fala esse texto que eu quero compartilhar contigo aqui do livro O Menino que Anseia pelo Céu, que começa assim: sempre que está, nasce um lugar. Não haverá espaço, nem abrigo, nem descanso, onde não há presença. Nada existe onde não estou. Sou eu que preencho o tempo e projeto consciência ao vazio. O mundo inteiro é vazio até que uma consciência o preencha, até que olhares enxerguem e então faça luz. Assim os espaços são ocupados. Não são corpos, mas presenças. Não são aglomerados de gente, mas humanos, sonolentos humanos que aos poucos percebem. Antes não estavam, eram corpos. Em consciência estão. Como o véu escuro que cobre as cidades, noites nubladas, sem estrelas, sem abrigo para a lua, sem espaço para o céu. Os ventos limpam o cenário e retomam a beleza. Agora o brilho, as luzes, presença. Como quem observa o mar à noite, sem vida, sem movimento, gelado. Lá adiante, um pequeno barco. Um homem rema solitariamente. A luz fraca de sua lanterna indica que no meio daquele mundo
há espaço, há consciência. Consciência se faz presente. As trevas sumiram naquele ponto. Nem tudo é vazio. A gente, a vida, a presença. Sempre que está, nasce um lugar. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela manhã aqui pela web radiovagalume.com. Quero desejar bom dia para quem nesse momento está no chat aqui da rádio. É só você acessar na página inicial, né, e entrar na conversa com as pessoas aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A Sandra Santos, esse texto é o que eu acabei de ler, né, sobre a presença. É lindo, verdadeiro, algo existe quando estamos ali em consciência. A Viviane, o texto é do Flávio. Viviane, é o texto do livro Menino que Anseia pelo Céu, que é o livro último que eu lancei em dezembro agora, tá bom? Nina, lindo texto, que bom, nunca tinha pensado dessa forma. Claudir Santos, Darcy, Fabiola, Irleide de Portugal, enfim, deixa eu ver quem mais aqui. A Érica Espanha, Ana Mendes, são algumas pessoas que estão online aqui no nosso chat. Você pode acessar a página inicial da rádio e conversar com todos esses vagalumes, esse povo que, para minha alegria, tá aqui online, tá batendo papo, tá conversando, e durante o programa eu vou acompanhando aqui também pra gente até se inspirar no que é dito, para compartilhar contigo aqui. No WhatsApp da rádio, 5192461960, o nosso amigo Givanildo, de Mutuípe, na Bahia. Tudo de bom para você, Givanildo. Lindo dia aqui na Bahia, apesar da tempestade que se levanta no horizonte de Brasília. Espero que tenhamos capacidade de conscientemente superar esse momento trágico de nossa história, visto que o projeto de governo a ser instituído bom, aí ele entra na questão de política aqui, né? Hoje a gente está entrando hoje vai ser votado o impeachment, né? E vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente já sabe o que vai acontecer na votação do impeachment. Agora, a questão, hoje, Ivanildo, vale para tudo, como eu estava dizendo agora. A gente sabe, eu já me manifestei algumas vezes em relação a essa história, pretendo não ficar me estendendo nisso, mas bem resumidamente, né, o que a gente está vivendo é uma guerra pelo poder. Um grupo que está no poder, quer permanecer no poder, pelos mesmos motivos que o grupo que quer tirá-los do poder quer entrar no poder. Né? É uma briga de poderosos pelo poder, com os slogans correspondentes de cada lado. Mas você sabe que eu conversei muito com o meu irmão nesse fim de semana, que nós nos encontramos sobre isso. Ele tem uma posição um pouco diferente da minha em relação ao que está acontecendo, mas nós concordamos em um ponto. O único caminho, a única solução para que as coisas realmente sejam como nós queremos que seja, não é o PT que vai dar, não é o PMDB que vai dar, não é o PSDB que vai dar, não é o capitalismo, nem o socialismo. Somos nós, e isso parte da nossa educação. Quando eu falo de educação, eu não estou falando de educação curricular, necessariamente, mas a nossa educação de vida, a maneira como nós lidamos com as pessoas e como nós chamamos para nós a responsabilidade de sermos cidadãos também. Não adianta a gente cobrar a honestidade dos políticos, porque os políticos fazem isso. Eu me lembro lá em São Paulo, quando o Maluf era governador, e o Maluf com as suas eternas acusações, né? E aí todo mundo ia acusar o Maluf dizia, não tem provas, venham provar, não sei o que, e dava números. É da mesma maneira que o PT se defende hoje. É igual, né? Acontece que as leis do nosso país são feitas para isso, né? Para que o cara se esconda nela. É muito difícil você provar. Aí o Collor, por exemplo, foi empichado por causa de um Fiat Elba. Todo mundo sabe que havia mais, mas precisava de um símbolo, né? Então a gente vê as histórias se repetindo o tempo todo e o povo entrando nessas de tchau querida ou não vai ter golpe, quando na realidade é muito mais a gente aqui, a nossa responsabilidade de sermos cidadãos aqui, humanos, conscientes, lúcidos, equilibrados, honestos, para que a política reflita isso. A política, as cidades, os pensamentos, tudo reflete o que somos. Obviamente que à medida em que a coisa se deteriora para lá, vai de alguma maneira mexendo no que acontece aqui e um ciclo é estabelecido. Agora esses ciclos precisam ser quebrados, né? E como é que se quebra esse ciclo? Bom, você percebe a existência de ciclos de distração, de intoxicação mental nas pessoas? Então quebre aí, no teu ambiente, no seu caminho, incluindo o seu voto, mas não só isso.
a sua vida de maneira geral. Se todo mundo fizer um pouquinho assim, eu acredito, por exemplo, que esse meu trabalho aqui é um trabalho político também. Eu não sou partidário, eu não tenho simpatia por nenhum partido. Eu não tenho simpatia por nenhum político. Olha, eu tô longe de ser esses caras e dizer político tal é maravilhoso. Essa é uma das discussões que eu tenho com meu irmão, assim. Eu não consigo imaginar vestir camisa de lado nenhum. Não dá, né? Então sejamos humanos. Eu sei que esse é um momento trágico e dolorido para muita gente e por muitas questões, seja quem apoia, seja quem critica, né? Independentemente disso, é um momento difícil, de turbulência, economicamente falando no país. Agora, não adianta a gente entrar nessa pilha de o golpe, não é golpe, ilegítimo, não adianta, passou, deu. E o que a gente vai ser agora como cidadãos? Que tipo de espírito a gente vai promover na nossa sociedade? Eu estou vendo aí o governo sinalizando que vai incendiar o Brasil e já começou parando estrada e tal. Isso melhora, não? Como é que a gente vai fazer? Não adianta entrar na pilha nem de um grupo nem de outro. Vamos nos manter conscientes, lúcidos e equilibrados. Pessoalmente, eu não vejo muita saída se não for por aí. Tá bom, Givanildo? Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua presença e fique bem, meu querido. Não entre nessa depressão e nessa história toda, porque se há esperança da gente viver ainda num país mais equilibrado e justo, ainda que isso seja a médio ou longo prazo, ela começa na gente. Não descambe para lado nenhum, porque sinceramente, na minha opinião, não vale a pena. E Lara, bom dia, amo essa música. Bom, ela mandou, eu não sei qual das músicas foi que chegou aqui a sua mensagem, Lara, acho que foi na do João Bá. Meus caminhos, pedacinhos de mim que encontro no outro, sou fragmento, gota d'água, não quero secar, então encontro o mar. Obrigado, Ilara, tudo de bom pra você, mandou uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio 5192461960. Bom dia a todos, bom dia Flávio, meu amigo, ótimo dia, grande beijo, é a Fabiana de Sayuri de Campinas. Muito obrigado, Fabiana, tudo de bom pra você, um beijo, obrigado pela sua mensagem, obrigado também meu querido Cleomar Alves, de Santo Antônio do Descoberto, que manda mensagem, ele é de Goiás, né? Tá ouvindo aqui a nossa programação, manda pelo WhatsApp, tudo de bom pra você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem, tá bom? Não esquece quem enviar as mensagens aqui pra gente no WhatsApp de dizer o seu nome e a cidade onde você está para ficar mais fácil de identificar. Quero agradecer também uma muito querida que chegou no e-mail do nosso querido Vitorino Matos, ele nos ouve em Portugal, em São João da Madeira. E ele diz o seguinte: bem-aja, quando vem um bem-aja, eu já sei que é de Portugal. Bem-aja pelo excelente trabalho, não apenas radiofônico, bem como pela espiritualidade universal, que também semeia a todos os que ouvem. Admiro a coragem de ser selvagem no mundo ainda mergulhado numa dualidade que afoga tantos de nós no amorfismo intelectual e na dormência espiritual e moral. Bem-aja por ser uma ovelha diferente, que se assume como ovelha e pastor de si mesmo. Um abraço do outro lado do Atlântico, Vitorino O.M. Matos. Vitorino, muito obrigado, meu querido, tudo de bom pra você. Você sabe que é claro que em muitos momentos das nossas vidas a gente precisa de ajuda, né? E eu me proponho a fazer isso aqui, a pensar melhor, a enxergar melhor. E eu sou ajudado também, eu não tô aqui só para ajudar. Na medida em que eu entro no ar aqui, ontem mesmo eu falava com uma pessoa sobre isso. Às vezes as pessoas não sabem que tem um monte de coisas que eu estou falando aqui que é para mim também. Tem um monte de situações que eu descrevo aqui ou respondo para as pessoas que eu estou vivendo. E a gente vai compartilhando isso. Isso aqui é para um ajudar o outro. E chega um momento em que você pode andar sozinho, né? Chega um momento que você pode voar com as próprias asas. Você não precisa mais se agarrar no outro para voar. E esse é o ideal. Então o ideal é que todos nós sejamos ovelhas, pastores e ovelhas de nós mesmos, pastores de nós mesmos, ovelhas de nós mesmos, para que a gente possa ajudar uns aos outros sempre que houver uma oportunidade. E eu fico feliz com a sua mensagem aqui, Vitorino, tudo de bom, que mandou aqui no e-mail, no contato@webradiovagalume.com. Mais uma mensagem no WhatsApp 5192461960.
As minhas questões são muito parecidas, desculpe incomodar, mas as suas palavras me fazem pensar. Eu parei para pensar e percebi que nem antidepressivo não precisava tomar. O que me deixa mal é não conseguir esquecer um amor antigo. O rejeitei quando ele queria voltar e hoje adoeço de tanto arrependimento e culpa. Na minha cabeça, minha cura viria tendo esse amor de volta. O que me resta é aceitar a perda e isso não estou conseguindo fazer. Preciso me aquietar. É uma pessoa que mandou aqui no WhatsApp, né? E eu não vou dar o nome para não expor, mas eu não concordo contigo. Eu não acho que é isso. Eu acho que você dá desculpas para você. Eu acho que você vai criando isso para você porque de alguma maneira você se acostumou a se apegar nessa depressão. Isso faz parte da composição da sua alma e em como as pessoas te veem. De certa maneira, você colou a tua identidade nessa posição de dor, de luto. Concordo quando você fala, os antidepressivos não resolvem, até porque você tentou. Eu acho que esse mecanismo que você cria não é necessariamente o amor não correspondido. Eu não desprezo isso. Obviamente que dores de amor são dores intensas, é claro que sim. Não te considero que você pode ter vivido uma perda, uma situação difícil que passou e você ficou meio sem saber como reagir. Acontece, minha querida, que o luto, e eu estou falando de um luto, essa perda é um luto, se não extirpado, ele apodrece. E se apodrece, ele apodrece dentro da gente. E nós apodrecemos juntos. Você entende, não? Portanto, você tem consciência dessa questão, desse processo, e na minha opinião, me perdoe, mas nós somos amigos, né? E se você me escreve é porque de alguma maneira você confia em mim, então eu me sinto na obrigação de ser honesto contigo. E na minha percepção, você usa essa história ou outras histórias para manter em você essa condição que você se apegou. Às vezes as pessoas se apegam na imagem do grande poderoso, do grande sábio, do grande inteligente, ou do grande rico, ou do grande empreendedor. As pessoas vão criando personas. Não conseguem muito bem lidar com a própria autoimagem. Isso parte de autoestima baixa, né? E cria personas. E uma dessas personas que a gente cria é essa da dor, do deprimido, da vítima, né? Quando na realidade é uma condição mental. Se você levar em consideração isso que eu estou dizendo, ao invés de rechaçar, mas pensar nisso, vai começar a identificar no seu caminho muitos momentos onde você alimentou essa situação e você intimamente sabe. E à medida em que isso ficar claro para você, ficará mais fácil se desvencilhar. Porque todas as vezes que uma desculpa como essa surgir, você poderá recuar e deixar essa desculpa para lá e não se alimentar dela. Isso, minha querida, é um alimento, e é um alimento podre. Você está comendo essas histórias. Eu descobri, é o amor do passado. Então justifica tudo. O dia que o amor do passado voltar, eu ficarei feliz. Não fica nada. Se esse amor do passado voltar, você vai ficar feliz durante um tempo, mas logo a tristeza voltará. Não é uma pessoa. É isso. Aliás, eu estava falando sobre isso no começo do programa. Claro que a gente fica triste quando a gente está mal com as pessoas, quando você vai se separar de alguém, quando alguém morre, é claro que sim. É claro que a gente fica feliz quando encontra alguém. No entanto, a sua felicidade como estado de espírito não é posse de ninguém. Não é ninguém que está perto ou que está longe, não é ninguém que se separa ou que casa, que se aproxima ou que vai. É tua. E enquanto você não amar a si mesma, você não vai amar ninguém. Você entende? Você vai ficar buscando nos outros, incluindo esse amor do passado, o amor que você não consegue desenvolver em relação a si mesma. Então aí você esquece esse amor do passado, aparece um outro amor, e esse outro amor será sobrecarregado nessa tentativa de recuperação de um amor que na realidade não está em ninguém, está em você. É preciso que você aprenda a amar a si mesma, sem desculpas, sem divagações, né? Sem histórias. É preciso que você ame a si mesma, para que então você possa amar os outros, amar o próximo e esquecer essas histórias do passado. Como eu disse, onde está, nasce um lugar. Esteja no presente, coloque o seu corpo no presente e ame a si mesma. Love Yourself, aqui na programação da Web Rádio Vagalume.com. Ame a si mesmo. Não adianta você buscar amor em quem quer que seja, onde quer que seja, se você não amar a si mesmo. As pessoas vivem dizendo assim, Deus é amor, né? Mas se esquecem de amar a si mesmas. E se não amam a si mesmas, Deus, que é amor, não é percebido em si.
Aí você pode fazer toda a peregrinação para o lado de fora, buscando as igrejas, buscando as teologias, buscando as religiões. Bom, vai encontrar paliativos aqui ou ali, mas essa viagem para dentro, love yourself, ame a si mesmo, né? É fundamental para que você tenha a dimensão de Deus. Agora, essa viagem em amor não é uma viagem necessariamente fácil, como o amor não é fácil. O amor é uma dimensão que muitas vezes implica em desconstruções, em renúncias, em encaramentos que não são fáceis, como há pouco nós falamos com a nossa amiga aqui, né, que dizia a minha tristeza é porque houve um amor no passado que não deu certo, tal, quando na realidade é uma desculpa. Não é fácil a gente assumir isso, não é fácil a gente pensar a causa das minhas depressões, das minhas dores, das minhas tristezas, em grande parte é o fato de eu não encará-las com processos interiores. Pode ser, eu posso olhar para fora e dizer fulano me fez isso, aconteceu aquilo, e é claro que tem situações na vida que nos trazem tristezas, obviamente que sim, mas toda tristeza é perecível, toda tristeza deve passar, ela tem um prazo, porque se, como algo perecível, se eu mantenho em mim, ela se deteriorará. O luto, a tristeza, né, a depressão, obviamente que eu não estou me referindo à depressão patológica. Essa nossa amiga que nos escreveu já algumas vezes falando sobre isso, já passei por esse momento de especular se isso não é patológico, não é algo químico, porque uma pessoa que sofre de depressão, né, patológica, não adianta se dizer, olha, se aquiete e tal, não, é uma questão física. Então nesse caso há tratamentos, deve se buscar, porque também você vai gerar na pessoa um peso maior. A pessoa, mas eu estou tentando, mas eu não consigo, mas não vai, então deve se tratar. Não é nenhum demérito, não é nenhuma falta de fé ou nada disso, é uma questão física que felizmente já foi identificada pela medicina e isso pode ser tratado. Agora eu estou falando das nossas escolhas de permanecer em estágios de depressão e muitas vezes a gente faz isso deliberadamente, por isso é importante que a gente se enxergue para identificar esses processos de autossabotagem. O Francisco Carlos do Rio está nos ouvindo agora e ele mandou uma mensagem aqui no chat da rádio dizendo assim: como conviver com pessoas que tentam ofuscar a luz de um vagalume com calúnias e invejas? Eu digo isso em relação ao trabalho. Conviver com pessoas assim não tem sentimento. Eu não tenho sentimento de raiva, mas eu quero entender. Francisco, existem alguns aspectos dessa questão. Um deles, e eu estou tentando ser abrangente e obviamente que pode ser que eu não esteja necessariamente falando sobre o teu caso, porque você me trouxe só um comentário aqui, então eu vou tentar passar por algumas possibilidades. E uma delas, eu inclusive faz o quê? 1 ou 2 semanas que eu toquei nessa história aqui na rádio, é que geralmente quem se preocupa muito com inveja, com calúnia e tal, e pensa muito nisso, é um tema, olha, por que as pessoas têm inveja de mim? Geralmente a gente está expressando no outro aquilo que nos habita. Uma pessoa que é absolutamente desconfiada. Eu estava essa semana ouvindo a história de um cara, de uma pessoa que gosta de praticar golpes, né? E essa pessoa tira dinheiro de um monte de gente, faz misérias assim. E é uma pessoa absolutamente desconfiada. Esse homem tem desconfianças de todos. E eu já sabia que ia cair nisso. Uma pessoa absolutamente ciumenta. Esconde, através do seu ciúme, uma profunda insegurança em relação a si mesmo, ao seu comportamento. E que projeta no outro aquilo que não quer enxergar nela. Isso vale para a homofobia. Isso vale para a inveja, né? Então, isso quer dizer que não existe inveja? Bom, existe, mas se você me perguntar com toda sinceridade aqui, Flávio, fale algumas pessoas que têm inveja de você. Eu não sei te dizer, não me vem ninguém em mente, sinceramente eu não sei. Talvez eu seja um cara que não desperta nenhuma razão para inveja, pode ser, mas de qualquer maneira eu não consigo identificar isso nem na minha história, assim, alguém que numa determinada fase da minha vida, com inveja e tal, porque isso não está em mim, sabe? Não está em mim. Então, eu acho que num primeiro momento, né, diante de uma situação como essa, é importante que nós façamos um autoexame para perceber até que ponto eu estou projetando numa situação que talvez, obviamente, tenha os seus problemas e não seja ideal, algo que está em mim e eu não quero ver.
talvez, e eu estou dizendo talvez, eu não conheço essa história, as pessoas não sintam tanta inveja assim, né? Talvez seja uma percepção que você tem, e essa percepção é baseada em quê? Então esse é um ponto importante para refletir. Agora, pode ser que você já tenha feito isso, pode ser que você tenha identificado que de fato há uma situação difícil aí no lugar onde você trabalha, as pessoas de fato tentam te prejudicar, você fala sobre calúnias, e isso realmente é um negócio complicado. Então eu vou compartilhar contigo uma experiência minha. Para quem nos ouve algumas vezes aqui há algum tempo, não é novidade, mas me perdoe repeti-la, porque talvez seja importante para o nosso amigo aqui, o Francisco. Eu, numa fase da minha vida, né, numa determinada empresa que eu trabalhei, eu fui contratado por um diretor que me chamou do lugar onde eu morava para me mudar para esse outro estado, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi que existia uma coisa montada, sabe? Onde eu não caberia. E envolvia corrupção, envolvia um monte de coisas. E eu não caberia, né? Aquilo começou a me incomodar muito. E eu comecei a me posicionar em relação àquilo. Esse diretor que me chamou se ofendeu, né? Porque eu não ia entrar naquela história. A história é muito longa e cheia de detalhes, mas eu vou ficar aqui no superficial e onde isso pode ser útil para você. E a coisa ficou muito clara, ficou declarada. E ele obrigou, isso pode parecer meio esdrúxulo, mas ele obrigou a equipe a não falar comigo. Então ele chamava as pessoas e dizia assim: olha, ou você tá com o Flávio ou você tá comigo. Ele não podia me mandar embora porque o superintendente maior lá reconheceu aquilo que eu falava e me mantinha lá. Mas você imagina a situação, né? As pessoas não me davam bom dia, alguém me ligava, a menina da recepção anotava quem me ligou, o horário que me ligou, o horário que eu saí, o horário que eu voltei, quanto tempo eu saí para ir ao banheiro, para passar para esse diretor que tentava de qualquer maneira pegar alguma coisa que justificasse a minha saída. Eu fiquei durante muito tempo lá nessa condição e sofrendo impactos disso. Ninguém passa por isso na boa, né? E eu também me ofendi, eu também achei ruim. E aí eu me sentia na razão, né? Então eu falo, bom, vocês não querem falar comigo? Paciência. Então passei a não cumprimentar ninguém também, me isolar, ficar fechado ali no canto, no estúdio, na sala e tal. E é claro que isso foi me fazendo muito mal, né? Até o dia que eu percebi, e é esse ponto que talvez você precisa refletir, que de alguma maneira eu estava alimentando isso, né? Eu acho bom que você diz aqui, eu não sinto raiva, tal, nem ressentimento. É fundamental que não sinta, até para que você tenha clareza de perceber até onde você alimenta esse processo também. Às vezes o alimento do processo vem de um revide, às vezes vem da energia que eu despendo diante de uma situação contrária a mim e vai alimentando essa situação pior. Quando isso ficou claro para mim, e ficou claro assim quase que instantaneamente num insight, num pensamento, eu já escrevi sobre esse momento aqui, eu resolvi que na realidade o que tinha que mudar era eu. Por mais que eu sentisse que eu tinha razão, por mais que fosse uma situação contrária, por mais que houvesse uma série de irregularidades ali, mas quem tinha que mudar no olhar e no trato daquilo era eu. Ao invés de alimentar aquela situação, eu iria ser subversivo diante dela. De que maneira? Bom, eu passaria a cumprimentar as pessoas que não me cumprimentavam, eu passaria a falar com as pessoas que não falavam comigo, me posicionar de outra maneira. E foi fundamental para que depois disso eu percebesse portas que logo se abriram e que já estavam ao meu redor e eu não via, né? Que situações mudassem rapidamente e não mudavam porque eu me mantinha naquela zona de conflito, de vitimismo, tal, que na realidade não ia melhorar em nada. Então foi quando eu mudei. O cenário de fora continuou. Eu saí daquela empresa e as pessoas que faziam as corrupções tal continuaram. Ficaram mais, 2 anos lá, até que esse superintendente que me mantinha, de fato encontrou um negócio incontestável ali, contundente, e acabou demitindo. Mas já não cabia a mim, né? Não era uma história minha. Eu fiquei bem.
Para mim foi bom, foi uma grande lição, ao ponto de eu poder estar compartilhando contigo aqui. Eu vi que alguém no chat, acho que foi o Marcos, que falou assim: se afaste dessas pessoas. E eu concordo com ele, eu acho que é importante sim. Agora, não faça isso num tom de rebelião, de então não preciso de vocês. Que não seja essa a energia. O afastamento, na minha opinião, deve acontecer no sentido de que eu não vou me alimentar dessa energia. Eu não vou e nem me alimentar e nem alimentar essa energia. Eu vou seguir o meu caminho, porque tudo que vai refletir a partir do meu direcionamento será reflexo das minhas escolhas, do meu olhar, da minha mente. E se sua mente estiver bem, o seu olhar estiver bom, será assim também pro lado de fora, tá bom, Francisco? Muito obrigado pela sua mensagem. Eu volto daqui a pouco lendo mais questões aqui do nosso chat aqui na página da rádio, também no nosso WhatsApp. As mensagens estão chegando, eu vou ler na sequência: 5192461960 e no e-mail contato@webradiovagalume.com. Você pode escrever também no Facebook. O Facebook da rádio é o Web Rádio Vagalume. Participe aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui na webradiovagalume.com. Você está ouvindo o programa, se estiver nos ouvindo ao vivo, de manhã é ao vivo, até às 10 horas. E aí depois tem reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã. Meia-noite tem um horário alternativo aqui do Mensagens, com um programa aleatório, assim, nesses quase 2 anos que estamos aqui. E durante a programação, quando os mensagens não estão no ar, nas 24 horas de programação, você ouve músicas, muitas músicas e muitas reflexões também. Várias, incluindo trechos dos livros, incluindo trechos do Mensagens, que a gente destaca aqui e inclui na programação, incluindo os áudios dos vídeos que estão no YouTube. Então são várias maneiras para você nos acompanhando ficar bem, né? E você pode nos ouvir não só pelo site aqui, webradiovagalume.com, mas nós já temos agora várias maneiras, desde o aplicativo ali no TuneIn para você baixar e ouvir a rádio, ou o aplicativo para Android ou para iOS, para ouvir no iPhone ou no seu celular. Na página da rádio, se você for ver no canto direito ali, tem duas opções de baixar os aplicativos com os links, e no canto superior direito também tem os bonequinhos ali, o bonequinho verde para Android e a maçãzinha da Apple, né, para iOS. São possibilidades para você baixar e nos ouvir pelo celular, e está funcionando muito bem o aplicativo. Eu estive viajando esses últimos dias, ouvi a rádio no aeroporto, ouvi a rádio no carro, ouvi a rádio em vários lugares. Então você pode fazer isso também e ter mais uma possibilidade de estar com a gente. Essa é a ideia, né? Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. A Fabiola, aqui no chat da rádio, ainda sobre a questão da inveja. Não, desculpa, não foi a Fabiola, foi o Marcos. A Fabiola também está comentando aqui e tal, falando sobre os bons olhos, é bom ter bons olhos. E o Marcos diz assim: muitas vezes o nosso olhar é errado sobre inveja, mas muitas vezes existe mesmo estampado na cara e nas ações de muitos dentro da empresa. Tem que cair fora. Marcos, eu não estou desconsiderando que exista, né, que a inveja é uma abstração, tal. Não, existe. Mas esse não pode ser um tema da nossa mente. Eu alimento essa situação na medida em que esse tema se torna importante para mim. Pessoalmente, eu prefiro simplesmente não perceber isso. Mas você é um inocente, será alvo fácil. Não, eu sigo o meu caminho. Eu ajo conforme a minha consciência, o meu olhar, e eu não acredito que isso vai ser ruim, né, diante de um ambiente hostil. Mesmo que o reflexo da minha deliberação em ser quem sou, seja sair de lá, me afastar das pessoas naturalmente, mas que isso seja feito em naturalidade, não como uma reação hostil e vingativa, né, de um ambiente assim. É isso mesmo que você está dizendo aí, que a Fabiola está dizendo há pouco, depende de como eu vejo, é isso que reflete para o lado de fora.
Um abraço, Flávio. Passo Fundo na escuta. É o Claudir Santos que manda aqui no nosso WhatsApp 5192461960. Ele manda foto aqui de um chimarrão. Muito obrigado, meu amigo. Parece que você está numa empresa, né? Fênix Corretora, deve ser onde você trabalha. Obrigado pela sua mensagem aqui, pelo seu carinho, pelo WhatsApp, tá bom? Uma outra mensagem também no WhatsApp. Bom dia, Flávio. Todos os dias estou acompanhando a rádio. Agradeço por você nos passar coisas incríveis. Beijos, Márcia Borges. Obrigado, Márcia. Tudo de bom para você. Beijo para você também. Obrigado pela sua mensagem. Aqui no nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com, o nosso querido Elias Fernandes disse o seguinte. Ele é de Chavantes, em São Paulo. Bom dia, Flávio e todos. Eu quero agradecer pelos seus vídeos no YouTube. O seu canal é muito bom. Saiba que você me ajudou muito, tirou dúvidas e fez eu perder o medo que a minha ex-religião me colocou. Hoje eu posso questionar tudo realmente. Eu troquei de caixa, resolvi ser deísta e estou estudando muito para saber muito sobre a vida. Agradeço muito mesmo. Um abraço. Meu querido Elias, muito obrigado. Sinceramente, uma das minhas prioridades aqui no meu trabalho é tirar o medo. O medo não é só a religião que coloca. O medo é o nosso sistema inteiro. Nosso sistema político é construído no medo. Sai um governo, entra outro. O que sai ameaça dizendo vocês vão se ferrar porque o outro é ruim. E aí vai, sempre, né? É tudo construído sempre no medo. A gente não percebe o quanto nossas escolhas, incluindo a nossa dedicação ao trabalho, incluindo as nossas prioridades, até as nossas diversões, são baseadas no medo que nós temos. Então, desinstalar o medo faz com que a gente possa enxergar. O medo é um grande ruído. Quando eu falo sobre o aquietar-se, eu prioritariamente estou me referindo justamente a isso. A você diminuir o medo, a perder o medo. Isso inclui o que você disse aqui. Medo de questionar, medo de pensar, medo de duvidar. É fundamental que a gente tenha essa liberdade. Caramba, eu tenho essa vida, eu tenho a minha mente, eu posso ver. E eu não posso pensar por quê? A quem que eu ameaço? As religiões dizem Deus não gosta que você pense. Porque se você pensa, você está sendo um herege. Se você pensa, você vai para o inferno. Se você pensa, você não tem fé. Se você pensa, você é incrédulo. E as pessoas vão se metendo numa caixa escura, difícil de sair, e não podem olhar para as próprias questões. Vão se deformando, vão se formatando num serzinho que não dá. Então não dá. Quando você diz eu estou saindo de uma caixa para entrar em outra, eu acho que é assim mesmo. A gente sempre sai de uma e entra em outra. Mas é melhor que seja uma caixa mais arejada, né? Uma caixa que tenha vista para o mar, uma caixa onde eu possa me movimentar, até que ela se torne pequena, porque eu cresci. E se eu crescer nessa caixa pequena, ainda que ela seja maior em relação à anterior, será hora de mudar dessa caixa e ir para outra. E assim a gente não sabe qual é o limite. Você fala sobre ser deísta. Eu jamais me sentiria confortável em ser ista de qualquer natureza. Eu não me vejo como deísta, como teísta, como ateísta, como eu só sou selvagem. Caber na caixa do deísmo, e você me sinalizou isso num comentário que você fez aqui. Cadê? Me chamou a atenção. Eu estou estudando muito para saber muito sobre a vida, mais sobre a vida e tal. Estudo é maravilhoso, Elias. Eu também estudo, eu também leio. Mas existe uma questão aqui. Para falar de um deísta, talvez um dos grandes expoentes, bastante conhecidos, o Voltaire, ele achava que a razão era um condutor ao entendimento de Deus, né? E eu acho que não. A razão é só uma fresta. Uma vez eu encontrei numa praça lá em Belo Horizonte um judeu, né, com um vestido de judeu tal, que gostava de ver meus vídeos no YouTube. Aí ele me reconheceu, veio falar comigo, a gente conversou bastante, e num determinado momento ele falou assim: mas você não acha, porque nós acreditamos aqui no judaísmo que o que nos leva a Deus é o conhecimento, é o estudo, é a razão. Quanto mais estudo, mais eu conheço. E aí eu respondi a ele assim: olha, se eu for acreditar nisso que você está me dizendo, eu vou ter, e você vai ter que concordar comigo, que vai ser fácil identificar naqueles que estudam muito
mais Deus. E impossível identificar Deus, ou seja, amor, sabedoria, equilíbrio, lucidez, humanidade, simplicidade, naqueles que não estudam. E a vida contradiz isso muitas vezes. Quantas pessoas humildes, sem estudo, sem massa crítica de reflexão, de se opor ou de debater, enfim, tem percepções da dimensão da simplicidade da vida e não sabe nominá-las, né? Não tem argumentos para falar, não tem palavras para encaixar, mas que projeta isso com tamanha eloquência que torna incontestável no olhar daquela pessoa, no amor daquela pessoa, no abraço, no acolhimento, na disponibilidade de viver. Então, maravilha. Eu acho que você veio de uma religião, de uma situação onde não era possível pensar, estudar, ler. Faça isso mesmo. Eu não estou dizendo para você não estudar, não ler, não pensar, mas o que nos aumenta, adensa a percepção de Deus é perceber e reconhecer que Deus mora na gente e que fala em simplicidade e na vida inteira. Todo o cotidiano nos projeta nessa direção. Todos os acontecimentos nos projetam nessa direção. E o estudo, a intelectualidade pode ser bom, mas é uma fresta. É só uma fresta. Assim como é a arte, assim como é a ciência, assim como é a contemplação, assim como é a música e tantas outras. E a religião pode inclusive ser, se a gente deixar. Tá bom? Mas caminhe com liberdade. Cuidado para não se apressar em se rotular como isso ou aquilo. Eu sou místico, eu sou ateu, eu sou deísta, eu sou ateísta, eu sou... Bom, deixa as pessoas têm muita pressa em te rotular, isso traz mais segurança, vão querer saber, mas você é o que agora? Você saiu daqui e foi pra onde? Olha, eu sou selvagem, faz isso, eu sou selvagem, eu não caibo nessas caixas. Se eu couber nessas caixas, daqui a pouco eu vou começar a botar as unhas pra fora e querer sair delas. Eu sou pássaro que quer o céu, não quero ficar preso em gaiola nenhuma, por melhor que seja a gaiola. Pode ser uma gaiola bonita, de ouro, o dono pode trazer alpiste todos os dias, mas eu não quero ficar nela. Eu quero ter a liberdade de amanhã dizer: eu não quero mais esse alpiste, eu não quero mais essa gaiola, eu quero continuar voando porque eu sou pássaro, porque eu sou selvagem e porque eu quero voar. Daqui a pouco eu volto com mais questões aqui no e-mail e no WhatsApp também. Participe você aqui do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Voltando aqui para as questões que estão chegando no nosso WhatsApp, 5192461960, e tem uma pessoa que fala aqui, eu não vou dizer o nome dela, mas ela diz o seguinte: obrigado por essa luz que ilumina os meus dias. Meu nome é... Bom, eu não vou dizer, tá? Porque ela tá falando de uma situação dela aqui. Sou casada, tenho 2 filhos, mas sempre me senti muito sozinha. Agora ainda mais que consigo ver os lindos cactos da natureza, ganhei o título de anormal. Grande abraço. Minha querida, a solidão não é uma companheira muito agradável na maioria das vezes, mas ela é muito sábia. E se a gente parar para ouvi-la, ao invés de rechaçá-la e de tentar fugir dela, muita sabedoria se instalará na gente. Então, e nos ajudará a aquietar, inclusive, para que daqui a pouco ela possa ir embora. Se a gente ouvir o que ela tem a dizer, ela vai embora. Então ouça, né? Eu não sei o que ela tem a te dizer, mas podem ser pérolas de sabedoria, podem ser situações que vão te ajudar, inclusive, a exorcizá-la. Ouça essa solidão e não espere que os outros te encarem como normal. Eu, sinceramente, me sentiria muito incomodado se eu fosse normal. É melhor não ser. Seja bem-vindo ao clube, tá bom? Tudo de bom pra você. Flávio, estou num relacionamento, não tenho mais atração por essa pessoa há muito tempo. Creio que é devido à minha frustração em relação a ela. São 2 anos e não consigo admirá-la. Quero me separar, mas não sei como. Tenho medo de magoar. Temos os mesmos amigos em comum, todos veem essa pessoa como uma pessoa maravilhosa, e de fato ela é, mas eu tenho ela como uma pessoa amiga, como um parente, mas não como um casal romântico. Não brigamos, também tenho medo de fazer a coisa errada, preciso de um conselho. Muito obrigado, é o que o nosso amigo nos fala aqui. Meu querido amigo, numa situação como essa, né? E eu já toquei um pouquinho nesse assunto hoje aqui, não em configurações idênticas à sua, mas quando você está no meio disso, tem um monte de coisa em jogo nas suas emoções. Culpa,
Como você mesmo disse, eu tenho medo de não fazer a coisa certa? Ou será que a relação descambou porque eu não fiz a coisa certa? Medo, e se eu me arrepender depois? E se eu estiver fazendo a coisa errada? Então, uma série de situações, frustrações que vão acumulando, né, e fazendo com que seja mais difícil lidar com essa história. E quanto mais nessa condição que você me descreve de ela ser uma pessoa gente boa, de vocês estarem bem, de não brigarem, é mais fácil quando tem um motivo, né? Aparecer uma coisa incontestável, tá? Blá. Mas não é o caso. Então eu não posso dizer para você faça isso ou faça aquilo. Seria tranquilo dizer, não, então simplesmente vai embora, não há mais atração, tal. Pode ser uma fase, vocês estão juntos há pouco tempo, não sei, né? Pode ser por um tempo ou não, isso pode durar, não sei, por não saber. E pelo que você me descreve aqui, você também não sabe. Você só me falou de atração, né? Nós convivemos somente como amigos aqui, enfim. É necessário que você se cale um pouquinho, sabe? Não estipule esse objetivo, eu vou precisar me separar, eu vou ter que ir embora e tal, porque talvez não seja o caso. Quando isso estiver maduro em você, quando você estiver preparado, não necessariamente em relação à separação, né, se realmente for esse o caso, mas quando você estiver equilibrado diante disso, o caminho naturalmente será percebido e por ele você naturalmente irá. Chegará um momento, se for o caso, em que não haverá mais contestação interior, dúvidas, está evidente, é isso. Se for, anda, né? Caminha, faça isso com a mínima hostilidade, que não haja briga, que não haja, simplesmente que isso fique claro. Você não me falou o que ela pensa, né? O que ela diz, o que ela sente. Você não me trouxe nenhum componente aqui que indique essa situação que vocês vão ver, uma possível causa para isso. Então perceba-se nesse contexto e enxergue-se para saber até que ponto você não está de repente projetando sobre ela expectativas demais, carências demais, e por não sentir que elas estão sendo correspondidas, porque ninguém merece receber esse tipo de projeção, se frustra, e na medida que se frustra, se fecha, né? Isso pode acontecer. Por isso é importante que você se veja. Não é identificar nela as causas disso. Por que ela é assim? Não, sou eu. Por que eu estou vendo assim? Por que eu estou vendo? Não como culpa, você entende? Mas como autoavaliação, como autorrevisão, para que, entendendo as dinâmicas que estão acontecendo na sua interioridade, seja mais fácil, a partir disso, identificar o caminho que você deve seguir, independentemente de qual seja, que seja feito em paz, em tranquilidade, em equilíbrio. Tá bom, meu amigo? Obrigado pela sua mensagem aqui no WhatsApp da rádio. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp que diz assim: Flávio, bom dia vagalumes. Como disse o Elias sobre a ex-religião, sabe, eu percebi agora que eu nunca estive naquela religião, sufoquei o meu eu verdadeiro, e você veio me tirar de um buraco muito profundo. Sou grata, imensamente grata, pois você fala de um modo tão simples que o medo que eu tinha saiu. Hoje eu me sinto muito leve e com o coração imensamente feliz. Tenha um bom dia, beijo, Tatiana. Tatiana, que bom, eu não sei se você é a Tatiana daquela história que o marido disse na igreja, no mundo com Deus é ruim, sem Deus é pior, tal. Mas independentemente se for ou não, e eu fico muito feliz em saber disso, a minha intenção aqui, às vezes as pessoas dizem assim, você é um anticristo, você quer tirar as pessoas da religião, não sei o quê. E obviamente que não se trata disso. O que eu quero aqui é só tirar o medo, né? O medo é um grande freio, o medo é uma grande distração, o medo é um grande entorpecente, o medo nos dilui. E mesmo, isso foi um pensamento sempre muito claro em mim, assim, olha, mesmo que o meu caminho seja errado, mesmo que as minhas escolhas não sejam as melhores, mesmo que eu tropece lá adiante, eu prefiro seguir por esse caminho em verdade do que não por medo. Ficar paralisado por medo é deletério, sabe? E eu não consigo, Tatiana, acreditar. Ela confirma agora que bom, Tatiana, que é a Tatiana que eu estava pensando. Eu não consigo agora, eu não consigo acreditar numa espiritualidade, numa fé, numa religião, em Deus, em nada que seja fruto de medo, sabe? Não dá. Tudo bem, tem gente que pode falar, não, porque Deus é justiça, Deus é juízo, tudo bem, né? Cada um siga o seu caminho. Para mim não dá.
a minha referência, sabe, é de cuidado, por exemplo, da minha mãe, dos meus pais, do meu pai, de cuidado, sabe, de amor. Então como é que eu vou pensar, e eu como pai também, eu vejo como eu olho para o meu filho, como eu me coloco para ele, como eu posso abrir mão de uma série de importâncias para mim em favor dele, né? E como é que eu posso, diante disso, falar assim, não, mas a minha fé em Deus é uma fé amedrontada, a minha permanência na religião se dá apesar de todas as amputações que eu sofro, de imposições, de doutrinas, de leis, de regras, de roupas, de pensamentos que não são meus, né? Então pensar nisso é errado, contestar isso é errado. Eu estou dando esse exemplo de igreja porque é o caso do Elias aqui, da Tatiana, que escreveram, mas isso serve para tudo, para qualquer sistema, para qualquer pensamento, para qualquer ideologia que me prenda, que me sufoque, que me transforme em peça de engrenagens, como Chaplin no Tempos Modernos, peça de uma engrenagem. Naquele período do filme do Chaplin, a indústria estava começando, era um processo, era o início daquele processo de industrialização ainda, de sedimentação dessa mentalidade industrial e de operários e tudo mais, e ele retrata no filme como o filme não fala só sobre isso, mas como os operários eram desumanizados, né? Isso continua, não necessariamente pelas indústrias, algumas ainda assim, mas felizmente a mentalidade nesse sentido mudou um pouco. Mas na vida a gente é desumanizado, a gente é eleitor, a gente é cidadão, é número de CPF, é membro de religião, de seita, de guru, de sei lá o quê, e deixa de ser gente. Mas gente não é um serzinho amestrado que aceita tudo. Gente pensa, né? Gente contesta, gente se engana, gente acerta, gente erra, gente levanta, gente cai, gente chora, gente sofre, gente sorri, gente tem certezas e gente tem dúvidas. E é normal que seja assim. Se não fosse assim, seríamos um robô e o mundo seria padronizado. Haveria uma verdade única e absoluta, dominada por um grande e supremo líder que dominaria as nossas mentes e nós todos seguiríamos felizes vivendo, dizendo amém para tudo. Mas a vida é toda diversa. Seja a natureza, seja nós humanos, uma pessoa nunca é igual a outra. Há diferenças de rosto, de expressões na digital do dedo, na íris dos olhos, nos pensamentos, nas experiências. É tudo absolutamente diverso, vivendo em um entre muitos universos, num mundo, num cosmos, ou melhor, num espaço ilimitado, infinito, inexplorável, desconhecido. Então, diante disso, eu vou dizer assim, não, mas eu sei Deus, que a Bíblia, o pastor, o mestre não sei quem, o guru não sei quem, a religião não sei o quê, porque o budismo, porque o cristianismo, porque o... Não, você quer ser cristão, você quer ser budista, você quer ser... Maravilha. Tudo pode ser uma maravilhosa fresta. Você pode enxergar por todas essas frestas, mas todos os ismos são frestas. Todos os ismos são frestas. Nenhum deles é promotor de luz. O sol emana a sua luz e a luz atravessa as frestas, e o papel das frestas é sair da frente. Por isso, voltando para o que eu dizia aqui, o meu papel aqui é só sair da frente, é só tirar o medo, sabe? E sem medo você vai enxergar, seja o que você vai fazer com o teu casamento, seja o que você vai fazer com a tua religião, seja o que você vai fazer com o teu trabalho ou com a tua vida, né? Sem medo, simples assim. O resto é discurso besta de gente besta que quer nos tornar bestas. Deixa eu responder uma questão do e-mail aqui, contato@webradiovagalume.com. A nossa querida Carla diz o seguinte: eu gostaria de saber a sua opinião sobre as egrégoras. Você acha que existe também uma egrégora de proteção aos ouvintes e participantes da Web Rádio Vagalume? Abraços, Carla Kuhn. Carla, minha querida, muito obrigado pela sua presença aqui. O que são as egrégoras, né? São nomes que as pessoas dão para, de alguma maneira, explicar um campo de força, né, de proteção espiritual, que é a somatória de emoções, de pensamentos, de deliberações, de energias, né, e que nessas pessoas. Basicamente é isso. Então, isso é pensado de várias maneiras, isso é chamado de várias maneiras. Você chamou de egrégora, né? O Jung tocava muito nesses assuntos a partir da sua teoria do inconsciente coletivo.
O que eu acredito, Carla? Eu acredito que de nós emana muito mais do que nós percebemos. Nós percebemos e intuímos e captamos na vida muito mais do que os nossos 5 sentidos superficialmente nos dizem. Isso quer dizer o seguinte: nós influenciamos e somos influenciados bem mais do que pensamos. Eu estava conversando com uma pessoa nesse fim de semana e essa pessoa me falava assim: porque tal coisa aconteceu na minha vida, porque eu fiz uma oração. Eu sei que você não acredita na oração, mas eu falo, mas por que você disse que eu não acredito na oração? Por que você acha isso? E aí eu estava explicando, eu acredito. A oração, que pode ser uma extensão disso, a egrégora é uma projeção humana, mental, coletiva, enfim, né? A oração também tem esse princípio. São códigos, são linguagens, na verdade, que nós usamos. Então alguém vai fazer uma oração: Pai nosso que estais no céu, tal, tal, tal. O outro vai falar: Deus assim assado, Nossa Senhora Aparecida, lá, lá, lá. O outro não, é um mantra, porque esse mantra ele traz aqui o som do universo que foi usado na formação do universo, então eu farei Om o tempo todo. Não é o Om, não são as palavras da oração, não é a deliberação mental, mas é aquilo que nós somos. Então eu posso traduzir aquilo que eu sou, os meus anseios, a minha percepção de Deus em mim, em palavras. Como eu estou fazendo agora, as palavras que eu estou usando agora não expressam a verdade. E também não expressam na totalidade aquilo que eu quero dizer. São apenas palavras. Mas nessas palavras eu incluo a energia que me motiva a dizê-las. A que eu sinto aqui, né? Então eu deixo que essa energia vaze e se decodifique em palavras. As palavras não são as energias, as palavras são condutoras, as palavras são pontes, são códigos, é uma linguagem. Se você percebê-las, se elas chegarem em você essas cápsulas, as palavras, elas se dissolvem e a energia que estava nelas vai não entrar em você e ser como a minha ou o que eu quis dizer, mas vai somar com a sua, vai comunicar com a sua. E aí outras percepções, novas percepções, aprofundamentos, insights nascerão. Essa é uma conexão invisível que está presente em tudo, mesmo quando não há palavras. Eu dei o exemplo de palavras porque nós estamos na rádio, eu estou falando aqui, mas isso se dá em pensamentos, isso se dá de várias maneiras. E mesmo as especulações místicas, né, esotéricas, que tratam um pouco sobre esse tema, são mínimas diante do nível de persuasão e de influência e de interferência desses códigos invisíveis e energéticos que se processa a partir do momento que nós vivemos. Na minha opinião, os condutores mais eficazes desses códigos, mais do que as palavras, são as atitudes de amor. É aquilo que nós somos. Eu poderia, por exemplo, Carla, tá falando tudo que eu falo aqui, né? Artificialmente. Eu posso, apesar de não pensar o que digo, dizer por encontrar eco e respaldo em pessoas que querem ouvir, como muita gente faz. E muita gente não perceberia, né? Como tem um monte de gente mentirosa falando coisas lindas e as pessoas acreditando, seguindo, achando legal. São pessoas que estão presas nos códigos e que não têm ainda desenvolvido o suficiente a capacidade de perceber o que está por trás dos códigos. O que eu digo pode ser muito mais relevante para quem ouve se no que eu disser eu colocar a minha energia, a minha intenção verdadeira de que isso seja bom e que seja consciência e que seja fresta para quem ouve. Agora, o que isso tem a ver com as egrégoras? Egrégora é um nome que nós damos para explicar um fenômeno de comunicação, né, entre as pessoas e que interfere na vida de todos a partir daquilo que nós somos. Eu não acho que a proteção ou o que quer que seja necessariamente se estabelece porque as pessoas se reúnem com essa ideia na mente. A ideia é um ingrediente mental. Então as pessoas se reúnem dizendo: vamos
projetar uma boa intenção para fulano ou ciclano. Não que não aconteça, não que não vá, não, que isso é inútil, não necessariamente, mas também não será necessariamente algo bom. Pode ser só um momento coletivo ali das pessoas que se dissolverá nisso. As interferências que você chama de egrégoras, a influência, né, daquilo que nós somos, aquele pensamento, se dá num campo muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais presente e diário e cotidiano, e parte não necessariamente de um grupo que diz: nós sabemos o que é egrégora, então vamos aqui emanar um pensamento, lá, lá, lá. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Parte especialmente de como nós lidamos com a gente e de como nós lidamos com o mundo. Eu acredito que você emana uma energia muito melhor quando você, caminhando pela rua, encontra um lixo jogado no chão e, por amor à cidade e por amor às pessoas, especialmente pelas pessoas, obviamente, tira aquilo e joga no lixo. Quando você ajuda alguém, quando você olha para alguém e não diz nada, não vai parar lá, mas você olha em amor, um desconhecido em amor, alguém vem falar contigo, alguém passa por você, o que você emana sem saber, sem intenção, sem perceber, é muito mais produtivo do que: vem cá, meu querido, para aqui diante de mim que eu vou emanar uma energia positiva para você. Veja, eu não acho, eu acho que, não estou dizendo que isso não emane nada. Pode ser que seja bom e positivo, pode ser a linguagem que a pessoa sabe também, né? Como eu, a linguagem que eu sei é essa de falar, então estou aqui falando, eu tenho boa intenção nisso, mas eu poderia, repito, tá usando a mesma linguagem que eu uso, tá dizendo as mesmas coisas que eu digo, mas com outra energia, e isso faria toda a diferença. Depende do que parte da gente, tá bom, Carla? É mais ou menos isso. E quanto a uma egrégora que protege os ouvintes da rádio e tal, não, eu acho que não é uma mágica, não é uma simpatia, né? O cara ouve a rádio, será protegido. Eu acho que a proteção, se a gente quiser chamar por esse nome, né? Não é um nome que me agrada muito, mas enfim, nasce da deliberação de cada um, seja ouvinte da rádio ou não, né? Sou eu aqui, a minha disponibilidade em me abrir e em viver em equilíbrio e em harmonia, tá bom? Tudo de bom para você, obrigado mais uma vez pelo seu e-mail, pela sua questão. Tem algumas questões aqui no nosso e-mail, deixa eu ler rapidamente mais uma aqui, é uma mais curta, no contato@webradiovagalume.com. Flávio, eu estava em um lugar público e percebi alguns casais sentados nos bancos. Pelo fato de estar só, instantaneamente despertou em mim um sentimento de inveja. Então parei e me deixei viver, sentir aquele momento, sem me culpar pelo fato de ser considerado por muitos, ou religião, um sentimento feio, impuro ou pecado. O fato é que após esse processo me senti melhor comigo. O que você acha? Um abraço, Ricardo. Ricardo, a inveja, né, nesse contexto que você está me descrevendo aqui, aliás, todos os sentimentos são sentimentos humanos, né? E como eu disse agora há pouco, ser humano é ter bons e maus sentimentos, é sentir coisas legais e outras nem tanto. Não é isso que nos diferencia. Essa é uma briga que eu tenho com os tais mestres iluminados, tal. Você superará. Não, eu acho que todos nós estamos vulneráveis. Eu também. Eu posso sentir inveja, eu posso sentir raiva, eu posso sentir irritação. Todos nós. Eu não sou diferente de ninguém e ninguém é diferente de ninguém. É claro que a gente vai se equilibrando e esses sentimentos de inveja, de raiva, vão diminuindo, um impulso de senti-los, mas são possibilidades. Então o que nos diferencia, Ricardo, é como eu lido com eles. E eu acho que aí é que você foi bem, sabe? Olha, eu percebi, não me culpei, identifiquei isso em mim, não fiz carnaval por conta disso, fiquei na minha e aquilo passou. Simples assim, né? Se a gente reconhecer como um processo natural humano e não alimentá-los, como aquilo não faz parte essencialmente da gente, se dissolverá. E aos poucos, na proporção em que você fizer isso, a recorrência será menor. Diminuirá, até que isso não seja mais componente dos seus pensamentos. Pelo menos não na intensidade em que você eventualmente sente. Tá bom, Ricardo? Obrigado, meu querido. Eu volto já. Daqui a pouco eu volto com questões do WhatsApp 5192461960, mais algumas questões do e-mail e do chat também. Participe aqui do Mensagem. Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã pelo webradiovagalume.com, e vale lembrar que você pode nos ouvir também por aplicativos no Google Play para Android, iOS para iPhone, para Apple e no TuneIn também.
Então, ouvir a nossa programação está cada vez mais acessível. Você pode ouvir no seu celular, onde você estiver, em qualquer lugar, a possibilidade de estar com a gente. No carro, no aeroporto, no trabalho, enfim. E eu fico muito feliz com as pessoas que estão se manifestando, que estão nos ouvindo e ouvindo há pouco tempo. Tem muita gente que está ouvindo há pouco tempo e que está escrevendo. É o caso aqui da Vivi, que mandou um e-mail no contato@webradiovagalume.com. Ela conta... Eu não li ainda, é um texto um pouco longo, mas vamos lá, vamos ver o que ela está dizendo aqui. Ela disse que ouve há pouco tempo a rádio, o YouTube. Alguns momentos eu sinto que estou vivendo em uma dimensão ou mundo diferente que deveria. Tenho muitos questionamentos e inconformações a respeito das desigualdades e negligências sociais. Sinto uma tristeza em ver tanta conformação e banalização e sofrimento daqueles menos favorecidos e marginalizados. Sofro em silêncio com isso. Às vezes eu choro diante das situações em que me deparo com histórias que ouço. Se me permitir, eu gostaria de compartilhar o que eu presenciei hoje. Isso me deixou triste e inquieta. Então ela conta assim: entrei em uma loja de roupas usadas e enquanto observava as roupas, pude perceber a entrada no estabelecimento de um senhor idoso, simples, acanhado, mas sorridente até, parecia educado. Eu vi que as suas roupas eram mal cuidadas, era uma pessoa bem simples e ele estava junto com um menino, devia ter uns 6 ou 7 anos. Ao entrar na loja, separou umas peças de roupas que não custavam mais do que 3 ou 7 reais cada peça. Estava pedindo desconto para a senhora da loja, ao saber que a soma de suas peças ultrapassaria o pouco dinheiro que tinha. Retirou uma delas, que se tratava de uma blusa de frio para ele, e colocando no lugar uma calça desbotada de jeans para um menino. Continuei observando quando o menino se dirigiu ao senhor e pediu que comprasse um sapato bem usado e até rasgado que estava à mostra. Ele, de forma educada, tentava explicar para o menino que não daria e que se outro dia, se o sapato estivesse ali na loja, talvez poderia buscá-lo. O menino, com os olhos em lágrimas, se conformou e não questionou. Me partiu o coração ao vê-lo saindo da loja. O senhor sem a blusa, o menino sem o sapato. Eu saí atrás e, observando, eu pude perceber um caminhar com dificuldade e limitações do senhor. Mais à frente, ele pediu algo para alguém que passava, mas sem êxito continuou. Apertei um pouco o passo, perguntei a ele se ele precisava de ajuda. E, em sua simplicidade, ele disse que sim. Apenas de um dinheiro do ônibus para pagar a passagem do garoto de volta para casa. Pedi que esperasse. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha que pegar no caixa eletrônico e, ao sair do banco, encontrei ele ainda me esperando, sentado em mureta na calçada. Sentei ao seu lado e ele confidenciou que precisou sentar por conta de fortes dores na coluna ao ficar em pé. Perguntei se o garoto era seu neto. Ele disse que sim. Era o irmão de mais 3 crianças que estavam sendo criadas por suas outras filhas, pois a mãe, apesar de 30 anos, não tinha juízo, não tinha morada fixa. Percebi que ele cuidava do menino sozinho e que não tinha mais a esposa. Me compadeci, lhe entreguei o dinheiro para que pudesse comprar passagem de ônibus de volta e disse que o restante era para que ele pudesse comprar um sapato novo para o garoto e, caso sobrasse algum dinheiro, uma blusa quentinha para ele. Agradecido, perguntando se não iria me fazer falta, eu disse que levaria o garoto para escolher o sapato. Ainda estou pensando neles. Observo os meus filhos, um com quase a mesma idade do garoto, possuem sapatos e roupas boas, estudam em um colégio bom, possuem uma casa, recebem muito amor e boa educação. É um contraposto daquele menino que muito pouco tem. Fico me perguntando por que sofro tanto com a dor alheia, principalmente quando envolvendo crianças. Por que tamanha desigualdade? Por que esse mundo parece tão injusto com alguns? O que posso eu fazer para ajudar sem que eu sofra tanto? Às vezes eu acho que vivo no mundo errado, se é que existem outros. Que tem propósito isso? Não gostaria de sofrer tanto. Desculpe o desabafo, obrigada, Viviane Bolonini. Vivi, que bom que você se toca com isso. Que bom que te dói ainda. Eu já faz uns 3 anos, talvez, 2 anos e pouco, eu gravei um vídeo que está no YouTube, no canal ali. Eu não me lembro agora o título do vídeo, eu não me lembro, mas eu me lembro que eu falava um pouco sobre uma condição
e eu tô falando de mim, tá? Eu acho que a gente nunca vai ser mesmo completamente alegre na vida. Eu acho que não. Eu acho impossível você passar por situações como essas que você descreve aqui e, bom, não é comigo, né? É o karma dele, deixa ele pagar o karma dele, sabe? Ou é a crise no país, ou cada um cuide do seu, eu ralei muito para chegar até aqui, ou tá assim porque quer. As desculpas, né, são muitas. No entanto, situações como essas, assim, eu não estou falando das pessoas envolvidas que sofrem, desse senhor e dessa criança, mas eu estou falando de quem, como você, enxerga, né? Trazem possibilidades para que a gente se mantenha humano nesse mundo. As pessoas se veem cada vez menos, os relacionamentos são cada vez mais virtuais, os contatos são cada vez mais distantes, as intenções são cada vez mais difusas, os interesses são cada vez mais egoístas, né? E a história e a dor do outro vai aos poucos deixando de fazer sentido para a gente, porque a nossa vida vai deixando de fazer sentido para a gente deixa de enxergar a vida e aí a gente deixa de enxergar o próximo. Quantas vezes a gente passa por pessoas dormindo na rua, né? Quantas vezes a gente passa por pessoas pedindo dinheiro e situações como essa que você descreve. Eu tenho certeza que depois de ter ajudado esse senhor, você continuou pensando, mas e depois, né? E depois que ele comprar o sapato, e depois que se o senhor comprar roupa, e depois que ele a blusa quentinha, né? Pegarem um ônibus, forem para casa, e amanhã? Né? E depois de amanhã? Como é que vai ser? Né? Isso vai gerando nas pessoas um sentimento de impotência diante da dor do outro, e às vezes o que nos cabe, o que a gente pensa é o seguinte: bom, eu não posso fazer nada, cada um cuide do seu, e a gente vai se esfriando em relação ao outro. Mas o que nos mantém nessa dimensão Deus, né, como eu dizia mais cedo, a fresta mais poderosa é o amor, né? E essa foi uma situação, quando eu digo responder às demandas da vida em amor, eu estou em parte falando dessa resposta que você deu para esse senhor. Ele ganhou e ele ficou feliz, mas talvez você tenha ganhado mais ainda, né? Ganhou um componente de humanidade, de solidariedade, de presença que não teria se não fosse o anjo, esse senhor e essa criança, os anjos, né, que se colocaram no seu caminho. Mas e ele, né? É egoísta pensar, ele está lá para nos despertar isso, para nos manter humanos, para nos manter na dimensão da humanidade, da solidariedade, por isso a gente ainda lida com essas coisas. Mas e ele? Né? Ele vai sofrer por isso? Aí eu me lembro de um diálogo, que às vezes eu cito aqui, que está no meu livro Éden, de os dois personagens falando mais ou menos sobre isso, sobre cada experiência, ela tem um componente único. E o que eu quero dizer é o seguinte: quando você lidou com essa situação, aparentemente só você que viu, né? Outras pessoas podem ter visto, mas não enxergado. Só você enxergou e se colocou para ajudá-los, né? Talvez o gerente da loja pudesse falar: olha, leva essa blusa de R$7 e R$10, leva, né? Mas foi você que respondeu. Então, o impacto que isso teve em você é um impacto único. O impacto de ver o menino e o senhor ali na loja, o sentimento que você teve diante daquilo, não necessariamente foi o mesmo que o próprio senhor teve, que a própria criança teve e que, obviamente, os outros também não tiveram. A experiência dessa história foi só sua. Então, no livro eu estou falando sobre isso e dizendo que cada experiência se relaciona somente à própria pessoa, assim como a experiência desse senhor que vive essa dificuldade, essa condição difícil com essa criança, é uma experiência única. Os componentes que poderão nele incluir equilíbrio, sabedoria e desenvolver nele a habilidade de amar, só se vinculam àquele ser. E aquela experiência que aquele ser está vivendo, apesar da experiência dele ter lhe tocado naquele momento, ter coincidido naquele instante contigo, a sua experiência foi uma e a dele foi outra, apesar do fato de ser o mesmo, a dor e a dificuldade de um avô com um neto. Então, enquanto um personagem do livro descrevia isso, o outro perguntou: bom, isso me libera diante da dor do outro, porque se cada experiência é individual,
e os componentes daquela dor só tem a ver com quem sofre, então eu vou passar por ela dizendo isso, né? É só ele, é uma experiência dele. E a resposta era mais ou menos o que aconteceu contigo. Mas uma vez que você seja tocado pela experiência do outro, passe por você, ela passa a ser sua experiência. Não necessariamente o que o outro está vivendo, mas como você reage diante daquela experiência que agora cruzou pelo teu caminho. E dependendo de como você agir diante dessa experiência, vai te melhorar ou vai te piorar. Você pode passar indiferente diante disso e você piorará. Porque eu quero é ser feliz, eu não estou nem aí. Ou você pode enxergar e sentir a dor e não se omitir diante dessa dor. E essa experiência te tornará mais humana. Então é a sua experiência. Agora, pense nisso, que a gente está vivendo as nossas próprias experiências, incluindo o senhor e o garoto. Seja amor, seja humana, sempre que puder, como você foi. Mas não transforme isso tudo numa dor eterna. Porque a pena, a dor também distorcem o nosso olhar. Você deixa de ver aquilo como aquilo de fato é. É óbvio, você fala, eu me importo mais com crianças, e depois diz, eu tenho um filho mais ou menos dessa idade. É claro que sim, né? Mas não deixe que a beleza dessa dor e dessa experiência dos dois, ou dos três, do avô, do neto e sua, não seja ofuscada pelo sentimento devastador que humanamente nós sentimos. Até lendo aqui a sua história eu fiquei triste, certamente ouvindo muitas pessoas também ficaram tristes, mas isso não pode nos pautar, isso não pode ser o nosso norte. Então, voltando para o início da minha resposta, eu falava de um vídeo onde eu dizia, a gente não pode ser completamente feliz nesse mundo. E esse componente de tristeza que a gente carrega na vida é o que nos mantém humanos, é o que nos mantém atentos, é o que não nos entorpece de nós mesmos, é o que nos faz ver e se vincular à causa e à dor do outro. E isso é importante, né? O que eu preciso é saber administrar isso com o meu estágio de felicidade. E a dimensão de felicidade. E a dimensão de felicidade, se inclui esses componentes de tristeza, também inclui componentes de alegria, também inclui paz, também inclui sabedoria. Agora, para que eu seja pacificado e sábio, eu não posso desconsiderar esses componentes de dor também. Da mesma maneira que eu não posso desconsiderar, eu também não posso alimentá-los. Esse não pode ser o meu norte, esse não pode ser o meu chão. Está ali, doeu, ajudei e a vida caminha e eu continuarei atento e quando puder ajudar de novo, assim farei. Tá bom, Vivi? Beijo pra você, obrigado pelo seu e-mail e daqui a pouco eu volto pro último bloco aqui do nosso Mensagem. Você tá ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã aqui na web radiovagalume.com, de manhã ao vivo e reprises às 3 da tarde, às 8 da noite e 3 da manhã. Não esquece não de baixar o aplicativo para ouvir no seu celular na Google Play para Android ou iOS para os sistemas da Apple. Ou se preferir ouvir pelo Telein também ali, o aplicativo da web radiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Deixa eu responder uma mensagem aqui do nosso Facebook e eu não vou identificar o nome da pessoa. Ela está dizendo sobre autoestima e ela fala assim, ó. Deixa eu voltar aqui. A minha maior dor ou vergonha é de me achar insignificante. Então me vem o querer provar que eu tenho valor, realizar trabalhos que acho que possam ser relevantes para as pessoas, ainda que tanto tenha que sacrificar de tantos momentos ao lado de pessoas que eu amo. Eu sou meio boboca, né? Que bom que estou me conscientizando disso, disse essa nossa querida aqui. Você sabe que ontem eu falei que nós... Não deixa eu falar, nós que vai ficar meio ofensivo. Eu falei que eu sou um bosta. E o reconhecimento disso é libertador, sabe? Você, reconhecendo-se como tal, deixará de querer provar para os outros que não é. Se alguém disser você é um bosta, você vai dizer, você percebeu, né? E assim você viverá com mais leveza. Aquilo que você fizer vai ser reflexo da sua espontaneidade, da sua dadivosidade, da sua vontade de entrega.
E não necessariamente como acontece tantas vezes, ainda que o discurso seja bonito e que o objetivo seja uma nobre causa, mas será fruto do nosso medo e da nossa tentativa de provar a nós mesmos que nós não somos uns bostas. Mas a bosta não é má. Quando absorvida pela natureza, é metabolizada, vira adubo, vira alimento para as plantas, para a árvore, gera vida. Bosta gera vida, né? Então é melhor ser bosta do que ser mármore, do que ser ouro. Que tipo de vida o ouro promove? Que tipo de vida o mármore promove? Se não houver mais ouro, o que vai mudar na nossa vida? Agora, e se não houver mais bosta? O que acontece? Você entende? Então, o reconhecimento da nossa fraqueza, disso que você chama de insignificância, é fundamental para que a gente permaneça fazendo o nosso caminho, trilhando o nosso caminho em verdade, em genuinidade, em entrega, em espontaneidade e liberdade. É só isso, tá? O resto são viagens que nós fazemos. E é como eu sempre falo aqui, é muito melhor a gente reconhecer a nossa fraqueza e seguir por ela, né, do que simplesmente tentar provar, e é isso que o sistema faz pra gente. Tente provar que você é forte, que você faz força, que você ganha, que você é poderoso, isso só nos enfraquece. Então pacifique-se com aquilo que você chama de insignificância, e tudo, como já você demonstra aqui, ficará cada vez mais claro, tá bom? Beijo pra você, obrigado. Aqui no nosso chat teve alguém que me fez uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: o que você acha? Aqui, foi a Ana, Ana Itapetininga, do chat. Ana Itapetininga. Ela pergunta assim: Flávio, o que você acha da professora Anete Guimarães? É uma oradora, eu gosto muito das palestras dela, quero saber se você a conhece, o que acha dela. Ana, eu não conheço, não sei, não tenho opinião sobre ela, tá? Eu botei no YouTube aqui para ver sobre o que ela fala, né? E aí eu vi alguns títulos aqui: mediunidade, mitos e verdades, sobre tentações, vícios, não sei o quê, transição planetária, ciência e espiritismo. Me parece uma palestrante espírita, né? Mediunidade, médios, não é um tema meu, assim, não é um tema que o carnaval na visão espírita, não é um tema que me absorve ou que me atrai, né? Não costumo ver palestras que falam sobre religiões, né? Então não sei, eu não tenho opinião, não conheço, tá bom? Se um dia eu ver e tiver uma opinião, depois eu conto pra você aqui. Um beijo pra você, obrigado. Deixa eu ver quem mais que tá escrevendo aqui. O nosso WhatsApp 519246960. A Ana da Alemanha, passando para deixar um cheiro, cappuccino, tô aqui no café e depois eu ouvirei a rádio na reprise. Manda um beijo para todo mundo. Muito obrigado, Ana, para você também. Flávio, bom dia. Descobri as suas mensagens em uma busca no YouTube. Desde então tem me ajudado muito. Estou passando por profundas mudanças, cada vez mais me libertando do medo. Fazia tudo pensando no que os outros iam pensar ou falar de mim, e percebi que vivia uma prisão interna há anos. Sinto agora que posso voar. Um abraço. E pode sim. Bata as asas e voe. É só você querer. Não se preocupe com o que os outros vão dizer ou pensar em relação a você, porque sempre vai ter gente pensando bem e sempre vai ter gente pensando mal. O que você vai pautar a sua vida nisso, tá bom? Obrigado por escrever. Bom dia é quem nos manda aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu subir. Aqui, ó, é o Adriano de Blumenau, Santa Catarina. Bom dia, Adriano, tudo de bom pra você, obrigado pela sua mensagem no WhatsApp. Flávio, tá me fazendo muito bem ouvir a rádio, obrigada. Minha prima sempre fala, quem tem medo tem menos. Quem nos diz aqui, ela não mandou o nome, manda o seu nome depois aqui no WhatsApp, tá bom? Mas de qualquer maneira, muito obrigado. Eu acho que no fim das contas é o que a gente deve fazer mesmo, diluir o nosso medo. Você, por exemplo, tá me ouvindo? Depois, né? Não precisa ser agora. Faça um exame de autoconsciência e identifique quantos medos você guarda aí. Tanta coisa que você tem medo que aconteça ou não aconteça, tantas coisas que você acha que são normais e naturais e que não são, e que são medos que te paralisam, te prendem, te desviam de si mesmo. Quantos medos? Então, identifique e vá
livrando esses medos, vai tirando isso, vai se livrando disso. E naturalmente, aquilo que você precisa perceber acontecerá, tá bom? A gente muitas vezes deixa de perceber a vida por conta do medo. A nossa amiga aqui que falou do medo é a Elizabeth, está te ouvindo na Austrália. Oi, Elizabeth, que bom. Agora há pouco eu estava dando uma olhadinha aqui no meu mapinha. Eu tenho um mapinha com as bandeirinhas de pessoas que estão ouvindo a rádio, né, nos países. E eu vi uma bandeirinha da Austrália aqui, e não é muito comum eu ver essa bandeirinha da Austrália. Aí eu fiquei feliz, tem alguém ouvindo na Austrália. Então é você, ô Elizabeth, eu tinha identificado aqui. Quer ver? Além da Austrália, e obviamente que a maioria das pessoas que estão ouvindo estão no Brasil, tem gente ouvindo agora na Itália. Então quem está nesses países, estou te vendo. Itália, Espanha, Alemanha, Portugal, peraí que tem mais aqui, Japão, Argentina, Paraguai e Estados Unidos e o Brasil, né? Então um beijo para todos. Isso eu estou falando aqui do horário da manhã do programa ao vivo. Depois nas reprises aí a gente já não sabe, né? Eu posso até ver durante a reprise, mas eu estou falando desse momento. Ela disse que agora na Austrália são 8 horas e 55 da noite. Aqui no Brasil são 9 horas e 57 minutos no meu relógio aqui da manhã. Obrigado, beijo pra você, tá bom? Bom dia, Flávio, como sempre eu estou no indo e vindo de ouvir e não ouvir a rádio. Quando volto dá para dar um outro ar de novo, um ar de pureza e renovação. As questões, os seus textos, suas falas, sempre estruturadas no final das contas em paz e amor. Gratidão pelo trabalho, um abraço, um beijo a cada vagalume, que fiquemos bem. É o nosso querido Diego. Qual a música que tocou depois do momento compartilhado pela Vivi? Achei linda, se possível passe o nome. Depois da Vivi, eu acho que foi a última música que eu toquei, né? O Julian Miller, Calgary é o nome da música. Julian, J-U-L-I-E-N, Miller, M-U-E-L-L-E-R, Julian Miller, Calgary é o nome da música, tá bom? Enquanto a música toca aqui na rádio, se você estiver me ouvindo pelo site, na parte superior vai dizendo o nome ali. Pelo menos para mim aqui no site ainda está dizendo, tocando agora, Calgary, Julian Miller, porque foi a última música que eu toquei. Aí se você não conseguiu anotar, veja ali que fica mais fácil. Obrigado por ter escrito, Diego. Um grande abraço para você. Obrigado pelo seu e-mail aqui. Ou seu e-mail não, pelo WhatsApp. Me emocionei com a história que a Vivi contou. Me fez ver muitas coisas. Obrigada. A Carla nos diz aqui pelo WhatsApp. Eu que agradeço, Carla. Carla, obrigado. Meu maior medo estou enfrentando agora, separação de um casamento de 16 anos, está indo para o fim. Alguns motivos são que não vou mais à igreja. Uau! E outros motivos também. Ele não diz o nome aqui? Ou o nome está antes? Aqui é o Adriano mesmo, enfim. Adriano, caminhe em paz. Vale para o que eu disse para o nosso amigo também que está com problemas no casamento, mas vale para tudo. Estabeleça, fundamente, apesar dos pesares, a paz em você. Fazendo assim, vai ser mais fácil você identificar, mesmo sendo a hora de ir embora, qual o melhor caminho a seguir, tá bom? Não é porque você está num momento de dor que a dor não se conjuga com a paz. É possível sentir dor e paz. É melhor do que sentir dor e angústia. Tente isso, tá bom? Para terminar, é uma história legal aqui. Outro dia, Flávio, bom dia. No encontro que você fez em São Paulo, você me disse que tinha um avô que teve um instituto aqui na Vila Maria, onde eu moro, que ele era médico. Então perguntei para o meu pai se ele conhecia e ele disse que sim. E me mostrou onde era. Hoje eu passei na frente, tirei foto, que bom, para te mandar. Tá do mesmo jeito ainda. Embaixo é uma oficina, entrada pela porta, enfim, eu vou ver aqui. Meu pai contou que o dia a irmã do melhor amigo que estava passando mal foi pegar o fusquinha do pai para levá-la lá. Ele tinha uns 19 anos, o meu pai. Também contou que ia lá de bicicleta entregar pedidos dos vizinhos de produtos da Avon que a secretária vendia. Então meu pai conheceu seu avô.
que legal, engraçado como encontramos todos interligados, fiquei feliz com a história, que coisa boa, Cris. Ela manda foto aqui, que legal, muito obrigado, isso é muito legal, né? Aliás, eu vou aproveitar essa tua mensagem querida aqui, eu vou encerrar com ela, mas antes deixa eu só agradecer aqui a Alessandra Machado, que acaba de mandar uma mensagem no WhatsApp. É muito bom saber que existe um programa feito como o seu, onde cada dia é um novo renascer. Regressei para o Brasil e você, mesmo sem saber, tem auxiliado e muito na hora de derrotar os medos. Grande abraço gigantesco, Alessandra Machado. Obrigado, Alessandra. Tudo de bom para você. Fiquei feliz aqui com a sua mensagem, tá bom? Fique bem. Eu estava falando sobre como as coisas voltam e como as coisas nos tocam, né? Como tudo, a gente falou muito sobre isso no começo do programa, como tudo está conectado, tudo está se comunicando, como tudo está falando. E aí a Cris contou essa história do meu avô aqui, do pai dela que conheceu o meu avô e as histórias que tem. E eu me lembrei de uma história muito legal. O meu irmão, num momento assim bastante delicado e significativo da vida dele, se aproximou de uma pessoa que foi muito importante, né, em ajudá-lo a perceber muitas coisas e tudo mais. E um dia, conversando com essa pessoa, o meu irmão comentou alguma coisa do meu avô, Fernando Siqueira, médico e tal. E aí esse cara falou, peraí, Fernando Siqueira? E conversando com meu irmão, ele lembrou, ele teve que ligar para a esposa para confirmar que Fernando Siqueira foi o médico que cuidou da esposa que nasceu com alguns problemas de saúde e que não tinham dinheiro para cuidar. E o meu avô, como era dono do instituto ali médico, fez o tratamento dela, né? E a família ficou eternamente grata, sem nunca saber como agradecer o meu avô. Anos, acho que 50 anos depois, sei lá, né? O meu irmão apareceu ali na vida desse homem, o neto do Fernando Siqueira, e foi ajudado em muitos aspectos muito importantes até hoje. 50 e tantos anos depois, né? Isso voltou. O que a gente está fazendo aqui na vida, seja ajudar o senhor e a criança ali na loja, seja um papo que a gente está tendo, seja um bom dia que você dá para alguém, seja lá o que for, isso não é à toa, né? Isso, você pode nunca ter conhecimento. Eu às vezes leio as mensagens, Flávio, obrigado, como a Alessandra escreveu agora, você nem sabe e está me ajudando. E eu não sei na maioria dos casos, mas também não importa, né? Uma coisa vai tocando na outra, e às vezes alguém que você ajuda e nem sabe vai adiante ajudar outro, e ajudar outro, e ajudar outro, e ajudar outro, e um dia isso chega a você, ou a teu filho, ou a teu neto, ou a teu bisneto, e o mundo é assim, né? O que eu faço aqui, uma hora se projetará lá. O que você faz lá, uma hora chegará até aqui. E se a gente caminhar com essa consciência, com essa atenção, então a vida ganha sentido. O sentido não é ser reconhecido e aplaudido por multidões. Poxa, meus vídeos não tem bilhões de acessos, e o vídeo do cara que faz o joguinho de não sei o que tem. E daí? E daí? Não é quantidade, não é massa, não é aplauso, não é grana, não é reconhecimento, é a sua deliberação e de entrega e de ser. E a consciência de que isso nunca é perdido. Viva em consciência e viva em amor, porque um dia isso voltará para você e para os seus. Até amanhã. Você ouviu Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.